A Karlinski é uma empresa especializada em oferecer cursos empresariais. Leonice. Oi? Elielton. Ah. Só um minuto que ainda não está saindo lá no YouTube, não sei por quê. Ah, tá. Agora foi. Pode começar. Tá. Boa tarde, pessoal. Sou a Leonice, aqui da Karlinski Treinamentos. A Karlinski é uma empresa especializada em oferecer cursos empresariais presenciais, focado nas áreas tributária, contábil, fiscal, departamento pessoal, recursos humanos, trabalhista e previdenciária também, a área financeira, comércio exterior, em compras e negociações, contratos, licitações, parte de estoque, logística também. Gostaria primeiramente de agradecer por terem se inscrito nessa live, onde o nosso convidado de hoje é o professor Elielton Souza, nosso parceiro já de longa data, né, especialista aí na parte de obrigações acessórias, e que hoje vai nos falar sobre o livro Caixa Digital do Produtor Rural. Então, agora passo a palavra para o Elielton, que vai nos falar sobre o assunto. Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com a Karlinski Treinamentos nessa tarde para falar sobre a obrigação acessória do livro Caixa Digital do Produtor Rural. Meu nome é Elielton Souza, para quem ainda não me conhece. Somos parceiros da Karlinski aí acho que há uns 10 anos, né, Leonice? Temos essa parceria com a Karlinski. Hoje vamos falar sobre o livro Caixa Digital do Produtor Rural. Algumas nuances relacionadas ao livro Desde 2010. Já tem um bom tempo que nós estamos em parceria. E gostaríamos de deixá-los à vontade para fazer as suas perguntas. Nós teremos, o nosso ritmo foi colocado da seguinte maneira: nós vamos fazer perguntas e respostas, a Leonice vai me fazer algumas perguntas, nós separamos aqui as perguntas que mais acontecem nos treinamentos, nas apresentações que nós fazemos, e se no final dessas perguntas, dessa nossa apresentação, tiver alguma pergunta de algum aluno, nós vamos responder a essas perguntas também. Então, é um prazer estar aqui. Gostaria que todos ficassem à vontade para perguntar. Então, Leonice, vamos começar? Vamos à nossa primeira pergunta sobre o livro Caixa Digital do Produtor Rural. Só um minutinho que a Leonice teve um probleminha técnico aqui, saiu. Leonice, se estiver me ouvindo, clica novamente no link. Deixa eu ver aqui se a Leonice já está voltando. Bom, enquanto a Leonice volta, para a gente não ficar parado, esperando, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, na parte de comentários, as perguntas que a Leonice me faria. A primeira pergunta que a Leonice me faria em relação ao livro Caixa Digital do Produtor Rural é essa pergunta aqui. Afinal, o que é o livro Caixa? Então, as pessoas, muitas vezes, elas ficam na dúvida do que é um livro Caixa Digital do Produtor Rural. Uma coisa que nós precisamos deixar bem claro que é o seguinte: nós estamos nesse momento... Pronto, a Leonice voltou. Aí, Leonice, já voltou. Já fiz a primeira pergunta aqui, tá? Para a gente não ficar parada, que eu já fiz a primeira pergunta. Então, é uma coisa que eu preciso deixar bem claro. Primeiro, nós estamos falando aqui do livro Caixa Digital do Produtor Rural na versão 1.3, que é a que está vigente nesse momento. Então, eu vou tratar na versão 1.3. E o livro Caixa Digital do Produtor Rural, ele é uma obrigação acessória que a Receita Federal simplesmente impôs aos produtores rurais, nesse caso, pessoa física, para que eles possam fazer a sua escrituração de receitas e despesas para apresentar isso ao governo. É bem verdade que já existia um modelo antigo de livro caixa. O livro caixa antigo, ele é um pouco diferente do livro caixa que nós estamos tratando aqui hoje. Nós estamos tratando o livro caixa digital. E o que acontece é que muitas pessoas atrapalham um livro caixa desse com o outro. Então, livro caixa digital é o novo modelo. Livro caixa é o antigo, naquele molde que existia já na Receita Federal. Então, isso que é o livro Caixa Digital do Produtor Rural. É uma obrigação acessória que os produtores rurais, pessoas físicas,
deverão apresentar para o governo. Então, Leonice, vamos então agora a nossa... Opa, Leonice caiu novamente. Pronto, Leonice voltou. Está me ouvindo, Leonice? Sim. Está me ouvindo? Ótimo. Então, Leonice, por favor, segunda pergunta aí sobre o livro Caixa Digital do Produtor Rural. Vamos lá. Tá. No caso, os clientes fazem muitas perguntas para a gente. Quem está obrigado a entregar o LCDPR? Próxima pergunta é: quem está obrigado a apresentar o livro Caixa Digital do Produtor Rural? Temos aqui a Luciana, que deu boa tarde, Luciana, boa tarde aos demais que entrarem também. Seja bem-vinda, Luciana. Já começamos há um tempinho, mas estamos aqui já respondendo algumas perguntas. Bom, quem está obrigado? O livro Caixa Digital do Produtor Rural, ele é uma obrigação acessória que foi criada a partir do final do ano de 2018, para entrar em obrigatoriedade a partir do ano de 2019, fatos geradores ocorridos em 2019, e que deverá ser apresentado agora em 2020, esse livro Caixa Digital do Produtor Rural, em relação aos fatos que aconteceram em 2019. Para você verificar se você está obrigado ao livro Caixa Digital do Produtor Rural, primeiro você tem que ser pessoa física, tem que ser produtor rural, e no ano de 2019 você tem que ter tido uma receita bruta da atividade rural igual ou superior a 7.200.000. Esses estão obrigados a escriturar os fatos geradores do ano de 2019 para o livro Caixa Digital do Produtor Rural. Apenas para ilustrar o que nós estamos falando, essa obrigatoriedade, ela consta da Instrução Normativa 83 de 2001, quando ela trata em relação a quem está obrigado a apresentar essa nova obrigação acessória. Então, para o ano de 2019, nós temos que lembrar que o limite, né, de receita bruta é de 7.200.000, tá? Receita bruta total da atividade rural superior a 7.200.000. Esses entregam os fatos geradores de 2019, agora em 2020. E agora, no ano de 2020, os fatos geradores que ocorrerem em 2020, você vai ter que considerar a receita bruta de 4.800.000. Dessa forma, nós temos aí dois limites diferentes. Para o ano de 2019, 7.200.000, e para o ano de 2020, 4.800.000. Sendo que os fatos que ocorrerem em 2019, eu entrego agora em 2020. E os fatos que ocorrerem agora em 2020, eu só vou entregar em 2021, salvo alterações na legislação. Como nós estamos tendo aí um momento um pouco difícil e temos muitas mudanças na legislação, pode acontecer que nós tenhamos mudança na legislação. Por enquanto, é isso que eu estou dizendo para vocês. Fatos de 2019 eu entrego até 30 de junho de 2020, e os fatos que ocorrerem em 2020, eu vou entregar até o último dia da entrega da declaração de imposto de renda no ano de 2021. Se não houver alteração, abril de 2021. Mas agora, nesse ano, até 30 de junho, nós já temos que entregar o primeiro livro para quem em 2019 teve receita bruta da atividade rural superior a 7.200.000. É isso, Leonice. Próxima pergunta que nós temos aí, qual seria? Tá. Sobre o faturamento, se deve ser considerado por produtor ou por imóvel rural? O faturamento deve ser considerado por produtor ou por imóvel rural? Tá. Eu estou entendendo aí que essa pergunta é em relação ao enquadramento desses 7.200.000. Aqui tem em relação a isso. Bom, o faturamento, na verdade, a receita bruta deve ser considerado por produtor rural. Como é que eu faço essa conta, então? Vamos supor que eu e a Leonice, a gente tem uma exploração da atividade rural de um determinado imóvel rural, uma fazenda. Eu exploro em parceria com a Leonice. Essa fazenda, no ano de 2019, deu uma receita bruta de 20 milhões de reais. A Leonice participa com 20%, e eu participo com 80% das receitas e despesas. Esse foi o nosso acordo na parte da parceria. Então, nesse caso, eu pego esses 20 milhões, que foi a receita dessa atividade rural, aplico 80%, que é o meu percentual, deu 16 milhões. Então, eu estaria obrigado a entregar o livro Caixa Digital do Produtor Rural, o novo. Já a Leonice, ela tem só 20%, e 20% de 20 milhões dá 4 milhões. A Leonice, portanto, ela está
nesse momento, isenta de apresentar o livro Caixa Digital do Produtor Rural do ano de 2019. Por isso que a receita, né, esse faturamento, que a pergunta foi feita aqui, a receita deve ser considerada por produtor rural e deve envolver toda a receita que esse produtor rural tiver em uma ou mais fazendas. Então, ainda continuando o raciocínio do nosso exemplo, eu tenho uma fazenda que eu exploro em parceria com a Leonice, mas eu poderia ter também um outro imóvel que eu exploro sozinho. Eu teria que juntar a receita que eu tenho dos 80% que eu tenho com a Leonice, mais a receita dessa outra minha fazenda que eu exploro individualmente, para ver se meu valor de receita é superior a 7 milhões e 200 mil. Se for, livro Caixa Digital do Produtor Rural para 2019. No caso da Leonice, como ela ficou com 4 milhões, ela não precisa entregar, ela não é obrigada a entregar o livro Caixa Digital do Produtor Rural. Agora, Leonice, se você quiser entregar, a Receita Federal agradece, tá? Porque não é obrigatório, mas se você quiser, você poderia entregar esse livro Caixa Digital do Produtor Rural de 2019, agora em 2020. É isso aí. Próximo, Leonice. Vou ter que comprar umas fazendas, então. Eu costumo dizer que eu não tenho fazenda, não tenho terra nem nos dedos, na unha. Imagina, eu mesmo não entregaria esse livro nunca. Por enquanto não tem, mas quem sabe no futuro. Tem mais alguma pergunta, Leonice? Sim. O que deve ser declarado no LCDPR? O que o contribuinte tem que declarar? Ok. A próxima pergunta, então, é o que deve ser declarado no livro Caixa Digital do Produtor Rural. Eu aconselho a você que vai fazer o livro Caixa Digital do Produtor Rural, seja você de escritório de contabilidade, seja você de um escritório interno de uma fazenda, aí pouco importa, pode ser qualquer uma dessas situações, uma leitura detalhada, vou até colocar aqui, da instrução normativa da nossa Receita Federal do Brasil, 83 de 2001. Essa instrução normativa, ela foi atualizada há pouco tempo atrás, coisa de 1 ano e meio, 2 anos, em relação à obrigatoriedade. Então, o que acontece? Essa instrução normativa, ela traz, vou colocar aqui na tela para a gente, uma série de obrigatoriedades. Então, lá ele diz o que é considerado receita da atividade rural. E no livro Caixa Digital do Produtor Rural, eu devo lançar a receita da atividade rural, para poder chegar ao resultado da minha atividade rural. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil para vocês entenderem. Imagina que nessa fazenda que eu exploro em sociedade, em parceria com a Leonice, nós tenhamos lá também a exploração de um hotel-fazenda. E esse hotel-fazenda, ele me dá receita. Essa receita do hotel-fazenda não é considerada como a receita da atividade rural. Então, ela não vai para o livro Caixa Digital do Produtor Rural. Aliás, não vai nem para o livro Caixa do Produtor Rural, seja ele o digital ou o antigo. Nesse caso, como é que eu faço então, Léo, com essa receita? Você faz a tributação por fora do livro Caixa. Veja, eu estou dizendo que não vai para o livro Caixa, mas eu não estou dizendo que não vai para a declaração de imposto de renda. Isso é uma outra situação. Nós estamos tratando aqui hoje especificamente de livro Caixa ou livro Caixa Digital do Produtor Rural. Então, no livro Caixa Digital, eu vou lançar as receitas que são inerentes à atividade rural. Dessa forma, eu tenho lá que lançar tudo aquilo que está relacionado nessa Instrução Normativa 83 de 2001. Então, respondendo a nossa pergunta do nosso aluno, vai ser declarado no livro Caixa Digital do Produto Rural o que for receita da atividade rural ou despesa e de custeio e investimento da atividade rural. Isso é muito importante para não misturar lá uma coisa com a outra e terminar sofrendo uma penalidade pela Receita Federal. Mais alguma, Leonice? Sim. O livro Caixa do Produtor Rural é por imóvel rural? Ou seja, cada fazenda tem o seu livro Caixa? Isso é uma pergunta muito frequente nos treinamentos, nas apresentações que nós fazemos. E isso é muito importante, inclusive, porque muitos produtores rurais, eles têm mais de um imóvel rural. Então, veja, a pergunta o livro Caixa Digital do Produtor Rural é por imóvel rural? Ou seja, cada fazenda tem o seu livro Caixa Digital do Produtor Rural? Eu costumo dizer que, infelizmente, não. E vou dizer por quê. O livro Caixa Digital, ele é um arquivo texto único
em nome daquele produtor rural. Então, livro caixa digital ou livro caixa, que é o antigo, ele é por CPF de produtor rural. Então, jamais você vai ter duas fazendas e dois livros caixas que deverão ser apresentados. Naquele exemplo que eu dei do Elielto e da Leonice daquela fazenda de 20 milhões, vamos supor aqui que a Leonice queira apresentar também o livro caixa digital do produtor rural. Ela iria fazer um com a fazenda que ela explora em sociedade comigo, em parceria comigo. E eu, Elielton, ia fazer o meu livro caixa, colocando aquele imóvel rural que eu exploro junto com a Leonice e aquele outro imóvel rural que eu exploro sozinho. Então, o meu arquivo do livro caixa digital do produtor rural estará com os meus dados, com o meu CPF, e eu vou colocar lá duas fazendas que eu exploro. Uma que eu exploro individualmente e a outra que eu exploro em sociedade com a Leonice. E o melhor disso tudo é que, nesse momento, quando eu colocar a fazenda, o imóvel rural que eu exploro com a Leonice, eu vou dedurar a Leonice para a Receita Federal. Eu vou dizer, olha, Receita Federal, a Leonice explora essa fazenda aqui em parceria comigo e ela explora em 20%. Então, nós vamos servir de dedo duro do parceiro lá para a Receita Federal. É claro que a Receita tem outras formas de descobrir essa parceria, já que o contrato de parceria ele tem uma obrigatoriedade de registro em cartório. Mas isso é uma outra história que depois a gente pode falar. Mas o que eu vou colocar, Leonice, é apenas um arquivo texto, onde eu coloco o Elielton, que é o produtor rural, e lá dentro eu coloco todas as fazendas que o Elielton explore. Pode ser no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, no Paraná, pode ser onde for. Ele pode ter imóvel rural, fazenda por todo o Brasil, não importa. Tem que ser apenas um arquivo digital para esse produtor rural. E aqui nós temos um grande desafio, aí até antecipando o assunto um pouco mais adiante. Mas, Elielton, e se esse produtor rural ele tiver uma fazenda no Rio Grande do Sul, outra no Mato Grosso, outra lá no Amazonas, outra lá no Pará, enfim. E são contadores diferentes que fazem essa escrituração. Aí, meu amigo, você está com um belo desafio na mão, para não dizer um belo problema. Não existe o livro caixa digital do produtor rural da fazenda do Mato Grosso, outro livro caixa para a fazenda do Rio Grande do Sul, e assim sucessivamente. O que acontece é que esses contadores vão ter que se reunir em algum momento e vão ter que juntar toda essa documentação em apenas um arquivo do livro caixa digital do produtor rural. Ah, mas e se o contador lá do estado do Mato Grosso, ele já transmitiu o livro caixa digital do produtor rural e eu não coloquei toda aquela documentação que é da fazenda do Rio Grande do Sul? E aí, Elielton, o que é que eu faço? Bom, você vai ter que pegar esse arquivo que ele já transmitiu, colocar tudo da fazenda que você escritura dentro desse arquivo, em relação à atividade rural. Isso aí vai montar um único arquivo e você vai ter que mandar outro arquivo agora como retificador. Essa é a forma que vai ter que ser feita. Agora, imagina se você vai ter que estar fazendo isso para cada fazenda que esse produtor rural tiver espalhada aí por esse país. É inconcebível, não tem como. Então, eu vou fazer o livro caixa digital do produtor rural, não por imóvel, mas sim por CPF. E lá dentro eu coloco todos os imóveis rurais que esse fazendeiro, porventura, tenha em seu nome, tá? Próxima, dona Leonice. No caso do produtor rural que tem mais de uma fazenda, acho que já respondeu aí na... Isso exatamente. Eu antecipei essa pergunta que tem aqui no caso do produtor rural, está aqui na nossa tela, no caso do produtor rural que tem mais de uma fazenda. Olha, eu sinto muito. Se for somente um contador que faz, ok, não tem problema nenhum, o contador gera ali todas as informações e transmitem. Mas eu ouço isso em todo treinamento que eu faço. Olha que eu faço treinamento no Rio Grande do Sul com a Carlinhos, como eu faço em vários outros estados do país. Ah, Elielton, eu sou contador e eu faço da fazenda aqui que está, por exemplo, no Mato Grosso. Mas eu não faço a escrituração da fazenda que está lá no Rio Grande do Sul. Então, esses dois contadores, já que são contadores diferentes, vão ter que se juntar em algum momento e vão ter que simplesmente juntar essas informações dessas duas fazendas, desses dois imóveis rurais, para simplesmente colocar essas informações
em apenas um arquivo digital, porque não tem um arquivo lá do Mato Grosso e outro arquivo do Rio Grande do Sul. É o arquivo digital do produtor rural, por exemplo, Elielton Souza. Não tem como ser diferente, tá? Infelizmente, essa é uma realidade dura, mas que os contadores vão ter que resolver. O que mais, dona Leonice? A Receita Federal irá fornecer um programa para a escrituração do LCDPR? Do livro caixa? Que pergunta legal. Por que foi feita essa pergunta? Essa pergunta nós ouvimos de um treinamento de um aluno. Está aqui a pergunta. A Receita Federal vai fornecer um programa para a escrituração do livro caixa digital do produtor rural? No passado, quando ainda não existia livro caixa digital do produtor rural, nós tínhamos a escrituração do antigo livro caixa. E lá tinha um programa que a Receita Federal fornecia aos contadores para que ele pudesse escriturar esse livro caixa. Só que para o livro caixa digital do produtor rural, nós não teremos um programa fornecido pela Receita Federal. Mas, Elielton, então como é que eu vou fazer esse meu livro caixa digital? Simples. O seu sistema de contabilidade ou um programa que você pode adquirir no mercado próprio para fazer somente o livro caixa, onde você vai escriturar receitas e despesas e vai transmitir esse arquivo para a Receita Federal. A transmissão é feita dentro lá do meu imposto de renda, no ECAC, que você carrega o arquivo do livro caixa digital do produtor rural, daquele produtor rural para dentro da Receita Federal, lá do ECAC da Receita. Então, não, a Receita Federal ela não vai fornecer um programa como antigamente nós tínhamos para escrituração e transmissão do livro caixa digital do produtor rural. Próximo, Leonice. A folha de pagamento deve ser lançada por colaborador? A folha de pagamento deve ser escriturada pelo proprietário, né, do imóvel rural. Como é que eu escrituro uma folha de pagamento? O grande desafio da folha de pagamento é que aí a gente já está chamando o pessoal do departamento pessoal como parte integrante, né, do livro caixa digital do produtor rural. Primeiro, nós temos que ter cuidado com uma coisa. O e-social, que é algo que é inerente ao departamento pessoal, a RH. Esse tal desse e-social muda substancialmente, sempre está mudando, ainda tem mudanças, vai mudar mais ainda, principalmente por conta dessas alterações que aconteceram na legislação referente à Covid-19. E o que nós temos é o seguinte: toda vez que houver uma alteração nessa folha de pagamento, o pessoal do setor fiscal, eu acredito que é o pessoal do setor fiscal que vai fazer o livro caixa digital, porque ele é um livro fiscal, pode ser outra pessoa qualquer, ele tem que ser informado dessas alterações, porque ele vai lançar essas informações da folha de pagamento no livro caixa digital do produtor rural. Ele não precisa lançar por colaborador, não há essa necessidade. O próprio manual e o perguntas e respostas do livro caixa digital do produtor rural, ele já traz essa especificação. Não precisa lançar por colaborador. Você simplesmente lança a folha de pagamento, o valor cheio, né, em nome do produtor rural. Coloca lá no campo de participante o CPF do produtor rural. Eu não preciso lançar separadamente empregado a empregado. Eu posso lançar pelo CPF do produtor rural. Mais alguma, Leonice? Vamos à próxima. Sim. O sistema do imposto de renda vai importar o arquivo do livro caixa digital do produtor rural? O sistema do imposto de renda. Vamos ver aqui a pergunta. Eu copiei aqui a pergunta. O sistema do imposto de renda vai importar o arquivo do livro caixa digital do produtor rural? Essa pergunta foi feita por um aluno porque, no passado, aquele antigo programa do livro caixa lá da atividade rural, aquele fornecido pela Receita Federal, ele gerava um arquivo e que depois o contador ele poderia importar aquelas informações para dentro da declaração de imposto de renda da pessoa física. Infelizmente, com o novo layout do livro caixa digital do produtor rural, que é o novo, não há, nesse momento, pelo menos no momento que nós estamos gravando essa apresentação, a possibilidade de você importar o livro caixa digital do produtor rural para dentro da declaração de imposto de renda da pessoa física, a não ser que o sistema que você está fazendo, o seu livro caixa digital do produtor rural, ele gere um arquivo no formato do antigo livro caixa. Não há previsão para isso.
Aí você tem que ver com o seu pessoal que fornece seu sistema se você contratou essa rotina. O que eu tenho visto é que os programas que hoje fazem livro caixa digital do produtor rural, eles não vão gerar nesse formato. Vão gerar no novo formato, que é o arquivo texto. E o antigo livro caixa digital, ele não gerava no arquivo texto, ele gerava num formato completamente diferente. Então, nesse momento, o imposto de renda não vai, o programa do imposto de renda não vai importar o livro caixa digital para dentro da declaração do imposto de renda da pessoa física. Próximo, Denise. Ok. As despesas decorrentes do uso de vários imóveis rurais explorados pelo produtor rural, como que lança? Boa pergunta. A pergunta é: despesas decorrentes de uso em vários imóveis rurais explorados pelo produtor rural, como lançar? A pergunta desse aluno é muito importante e interessante pelo seguinte: imagina aquele produtor rural que ele tem fazenda no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, em Goiás, enfim, espalhado pelo Brasil. Ele tem um poder de compra muito grande, então quando ele compra, por exemplo, insumos, fertilizantes, enfim, ele compra quantidade grande. Só que ele não compra, muitas vezes, somente para uma fazenda. Ele pode comprar uma quantidade muito grande e distribuir entre as suas fazendas, que podem estar espalhadas por vários estados aqui do Brasil. Nesse caso, ele vai ter que lançar separadamente quanto ele gastou para cada fazenda desse fertilizante? Não. O manual do livro Caixa Digital do Produtor Rural, ele traz uma orientação que ele pode escolher uma dessas fazendas, o que ele fala lá, a principal, ou seja, aquela de maior utilização, e ele pode apropriar essa despesa da aquisição desses insumos utilizados na atividade rural em apenas um imóvel rural. Não precisa ele separar, mesmo porque os produtores rurais hoje, dificilmente um produtor rural hoje, ele faz controle de estoque. Muitas fazendas, grandes fazendas, até têm esse controle, mas os menores não têm como fazer isso. E às vezes eu compro, aí utilizando a receita de um imóvel rural, insumos que vão ser utilizados em vários imóveis rurais. Eu não preciso segregar isso por imóvel rural, cada um desses, essas despesas para cada imóvel rural desse. Eu posso segregar toda essa despesa num único imóvel rural e lançar, lembrando que nesse caso, se ele autoexplora esse imóvel rural sozinho, ele lança 100% naquele imóvel. Porém, naquele imóvel rural que eu exploro com a Leonice, eu tenho que lançar essa despesa, essa compra desse insumo, proporcionalmente nessa fazenda ao percentual do Elielton naquela parceria do imóvel rural com a Leonice. Então, isso é uma situação em que as despesas e receitas vão ser lançadas, escrituradas no livro caixa ou no livro caixa digital do produtor rural, considerando as receitas e despesas proporcionalmente ao percentual de participação na parceria ou no comodato, por exemplo, do Elielton e da Leonice. Então, o lançamento ele é separado, ok? Próximo, Leonice. As contas bancárias, quais devem ser escrituradas? Contas bancárias, aí uma bela dor de cabeça para muitos produtores rurais. Você que é contador ou você que é produtor rural e está nos vendo nesse momento, eu aconselharia a você sinceramente, separe sua conta da atividade rural da sua conta de despesas pessoais. Elielton, mas isso vai dar muito trabalho. Olha, eu costumo dizer que a partir do livro Caixa Digital do Produtor Rural, aliás, já era para ser assim, os produtores rurais, eles vão ter que ser tratados como se eles fossem uma empresa. Aliás, no fundo, termina sendo tratado quase como uma empresa, porque tem uma tributação e agora tem uma obrigação acessória que deve ser feita praticamente levando em consideração todos os fatos que acontecem diariamente. Não é que você vai entregar diariamente para a Receita Federal, mas o seu contador, a sua contabilidade, ele vai ter que escriturar isso durante o período que está acontecendo os fatos geradores. Eu costumo dizer que março, abril, ou nesse ano, excepcionalmente maio e junho, não é o momento de estar escriturando o livro Caixa Digital do Produtor Rural de 2019. Agora é o momento da entrega. Mas, infelizmente, não deu tempo a gente fazer isso antecipadamente.
As contas bancárias, eu até aconselho você que é contador, muito cuidado com elas. Se você puder, faça até conciliação bancária. Procure saber o que é que entra, o que é que sai dessa conta que é utilizada pelo produtor rural, das contas que são obrigadas de lançamento, que são aquelas utilizadas na atividade rural, que o produtor rural, perdão, ele seja proprietário, seja o titular, ou pode ser uma conta conjunta, ou até mesmo que ele não participe dessa conta, ele não tenha participação nessa conta, mas é uma conta de uso exclusivo da parceria, por exemplo, do Elielto com a Leonice. Então, se o Elielto é o representante dessa parceria, porque ele tem 80%, e a Leonice tem uma conta que nós utilizamos para essa movimentação, então eu tenho que lançar essa conta no meu livro caixa, mas veja que tem que ser uma conta exclusiva. E raramente hoje nós temos uma conta bancária exclusiva para utilização na atividade rural. O que nós temos é que muitas pessoas utilizam a sua conta para pagamento de despesas pessoais, mistura o que é da atividade rural com o que é da atividade própria, faz pagamentos de terceiros, enfim, faz uma mistura ali, uma salada que depois, para a contabilidade separar isso, ou se faz conciliação, ou dificilmente você vai conseguir separar uma coisa da outra. E não esqueçam de um detalhe, aí falando dos nossos colegas contadores e dos produtores rurais que estão em divisa do Brasil, como, por exemplo, os colegas aí do estado do Rio Grande do Sul. Pode ser que aconteça que esse produtor rural ele tenha valores depositados em bancos fora do Rio Grande do Sul, por exemplo, no Paraguai, no Uruguai, enfim, em um país próximo. Imagina uma cidade de fronteira em que você cruza a rua e pode estar em outro país onde você pode colocar o seu valor em outro banco. Cuidado que, nesse caso, existe uma declaração que não é nem da Receita Federal, que são recursos brasileiros no exterior. E aí você tem que apresentar também essa informação dentro das regras da legislação. Então, não é todos que devem apresentar, mas se você tem essa situação, produtor rural que tem contas no exterior, eu lhe aconselho que você procure ver se ele não deve apresentar esses recursos brasileiros no exterior, tá? Chama-se CBE. Verifica isso na internet, e qualquer coisa me manda um e-mail. Vou até colocar meu e-mail aqui, caso você queira falar comigo depois, elielton@digitalconsult.eti.br, ou fala diretamente com o pessoal da Karlinski, que eles também têm contato comigo. Então, Leonice, são as contas que eu movimento, que são do próprio produtor rural que está apresentando, aquelas que são em conjunto, aqueles que ele participa, ou que seja exclusivamente utilizado em uma parceria, ainda que o Elielto não tenha participação conjunta nessa conta. Essas são as contas que devem ser apresentadas. Mais alguma? Ou acabou essas perguntas? Temos mais alguma? Acabaram as perguntas, por enquanto. Foi o que eu fiz. Alguns dias atrás, nós participamos de uma apresentação feita pela Receita Federal, muito boa, diga-se de passagem, onde foram feitas várias perguntas, foram quase 60 perguntas feitas, e essas perguntas eu cataloguei e respondi algumas. E eu trouxe para vocês verem algumas dessas perguntas para que a gente possa ver aqui hoje em relação às perguntas do livro Caixa Digital do Produtor Rural. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui minha tela, tá? Para que vocês possam ver essas perguntas. Leonice vai continuar aí com a gente. Eu vou voltar aqui minha tela, ok? Vou tirar aqui a pergunta para não esconder nada. E eu vou trazer essas perguntas para vocês, para que a gente possa melhorar o entendimento em relação a algumas situações. Veja só, eu vou passar aqui minha tela. Vamos à nossa próxima primeira pergunta. Posso usar um único CAI-PF para mais de uma fazenda distinta, sendo que é o mesmo produtor rural? Olha só, a Instrução Normativa 1828 de 2018 determina que não. Lá diz, cada imóvel que tem o seu CAFI deve ter o seu CAI-PF. Base legal, Instrução Normativa 1828. Artigo 9º. A pessoa física poderá ter mais de uma inscrição no CAI-PF. E o seu parágrafo 1º diz o seguinte: no caso de atividade de natureza rural, a pessoa física obrigada à inscrição no CAI-PF deverá gerar uma inscrição para cada imóvel rural em que exerce atividade econômica.
Eu sei que agora, no novo manual do livro Caixa Digital do Produtor Rural, nós temos lá uma situação em que muitos alunos, inclusive, disseram, Elielton, você viu que mudou agora? Agora é facultativo ter o CAIPF? Não é o que está dizendo lá. Lá diz que o CAIPF é facultativo para o livro Caixa Digital do Produtor Rural quando você não é o declarante principal. É isso que está sendo dito lá no manual do livro Caixa Digital. Agora, se nós esquecermos o livro Caixa Digital do Produtor Rural, você cai na obrigatoriedade da Instrução Normativa 1828. Ela não foi alterada. E lá no seu parágrafo 1º do artigo 9º, ele diz que, no caso da atividade de natureza rural, a pessoa física obrigada à inscrição no CAIPF deverá gerar uma inscrição para cada imóvel rural em que exerça atividade econômica. Portanto, você precisa ter um CAIPF para cada imóvel rural que você exerça atividade econômica. Imagina, por exemplo, se a Leonice, ela tem lá empregados em que só servem a Leonice, não servem a mim, mas só trabalham para a Leonice. Então, a Leonice é a empregadora, na parceria do Elielton com a Leonice. A Leonice vai ter que fazer folha de pagamento. E para fazer folha de pagamento lá no E-Social, é preciso do CAIPF. Então, o CAIPF é obrigatório pela Instrução Normativa 1828, tá? Vamos à nossa segunda pergunta, que foi feita por um aluno. Gostaria de saber como funciona para os produtores rurais que possuem blocos em conjunto com outras pessoas. Temos que, no final do ano, dividir a receita entre eles para saber se estão obrigados? Bom, vamos separar aqui as coisas. Primeiro, a escrituração do livro Caixa Digital do Produtor Rural já deve ser feita considerando os percentuais de participação na exploração por cada produtor e não dividir no final do ano. Essa divisão não é feita no final do ano, é feita no momento da escrituração. Quando se fala em escrituração do livro Caixa Digital do Produtor Rural, estamos tratando da apuração do resultado e o Perguntas e Respostas do Imposto de Renda Pessoa Física determina na pergunta 459, lá no 5º parágrafo. Olha o que diz aqui, ó. Ressalta-se que, no caso de exploração de uma unidade rural por mais de uma pessoa física, cada produtor rural deve escriturar as parcelas da receita, da despesa de custeio, dos investimentos e dos demais valores que integram a atividade rural que lhe caibam. Então, ele está falando que na escrituração você já tem que considerar isso. Outra situação é que essa questão de bloco de notas em nome de um e que tem vários outros na exploração daquela atividade rural. Primeiro, a Receita Federal, o campo de inscrição estadual, ele não é nem obrigatório. Então, se você nem lançar essa inscrição estadual, a Receita Federal não vai implicar nada com você. O que você deve fazer é verificar o seguinte: eu vou separar esse lançamento por CPF que tem a participação na exploração. Imagina, portanto, porém, um condomínio. Eu tenho lá um condomínio. Nesse condomínio, eu tenho várias pessoas que exploram esse condomínio. Então, vamos dizer que são 10 pessoas e que esse condomínio ele teve 100 milhões de receita da atividade rural em 2019. E cada pessoa dessa tem 10% de participação. 10% de participação em 100 milhões dá 10 milhões. Isso quer dizer que as 10 pessoas deverão escriturar o livro Caixa Digital do Produtor Rural. E nesse momento dessa escrituração, eu já tenho que considerar os 10%, tanto de receitas quanto de despesa, para cada condômino daquele que está explorando aquela atividade. Outra situação muito importante é que muitos contadores estão escriturando nesse momento as notas fiscais, as despesas, as receitas, considerando o todo. E o sistema, ele tem que dar um jeito de dividir essa receita, essa despesa, em relação a percentual de participação de cada produtor rural desse. Ora, se eu exploro sozinho, não tem problema. Mas se eu exploro em parceria ou em condomínio, enfim, aí sim eu tenho que fazer a separação. Para ilustrar o que eu estou dizendo, aqui nós temos a base legal. Instrução Normativa 83 de 2001, você encontra isso que eu estou falando nos artigos 14, 22 e 25 dessa Instrução Normativa. Vamos à próxima pergunta. 3. Despesas pagas com cartão de crédito. O lançamento é na data do pagamento da fatura do cartão ou considera como pagamento à vista ali na hora que você efetuou o pagamento lá na loja que você está comprando o produto? O livro Caixa Digital, o próprio nome já diz, é
por regime de caixa. No livro Caixa Digital do Produtor Rural, as despesas devem ser reconhecidas quando do seu efetivo pagamento, exceto em situações específicas da legislação, como é o caso dos consórcios ainda não contemplados, que aí tem uma utilização, um lançamento bem específico. Se você quiser saber, se você quiser saber sobre consórcios, eu aconselho que você verifique o artigo 17 lá da nossa Instrução Normativa 83 de 2001. Pergunta 4. Um pagamento efetuado antecipadamente em novembro de 2019, porém o produto só é entregue em 30 de janeiro de 2020 ao produtor. De que forma deve escriturar? Haverá divergência de informação bancária? Contabiliza a despesa em janeiro de 2020, o pagamento em novembro de 2019? Vamos ver aqui nossa resposta. O pagamento do adiantamento deve ser reconhecido no momento em que ocorreu, ou seja, novembro de 2019. Porém, a receita deve ser reconhecida no momento da entrega do produto, ou seja, janeiro de 2020. Essa pergunta, ela foi feita, ela é muito complexa, ela tem tanto a pergunta do lado de quem compra, quanto do lado de quem vende. Nós temos que separar uma coisa da outra. A despesa pelo pagamento, pela compra, é escriturado num determinado momento. E a receita, quando nós estamos tratando aí de venda para entrega futura, a receita é escriturada em outro completamente diferente. Quanto ao saldo bancário, a pergunta 13 do Perguntas e Respostas lá do livro Caixa Digital do Produtor Rural determina o seguinte: não há exigência de conciliação bancária entre saldos do registro Q100, que é onde você lança despesas e receitas, e ali você tem os lançamentos que acontecerem inerente à conta bancária, com a própria conta bancária do contribuinte. O saldo nunca vai bater, gente. Pelo menos não por enquanto no formato do livro Caixa Digital do Produtor Rural, a não ser que saia alguma alteração de futuro que venha exigir um batimento, uma conciliação bancária. Nesse momento, não existe como bater. A pergunta dessa pessoa lá na apresentação da Receita Federal, quando o pessoal da Receita Federal respondeu, causou um certo burburinho lá, porque as pessoas, mas então essa resposta que foi dada, ela está em desacordo com a pergunta 37 do Perguntas e Respostas do livro Caixa Digital do Produtor Rural. Então, eu decidi trazer a pergunta 37, a resposta que é dada lá e a análise dessa resposta. Então, vamos ver. Aqui tem. Essa pergunta aqui está lá no Perguntas e Respostas do livro Caixa Digital do Produtor Rural. Quando o produtor rural realiza uma compra com pagamento antecipado e emissão de nota fiscal de entrega futura com posterior emissão de notas fiscais de simples remessa pelo vendedor por ocasião da entrega das mercadorias, qual código deverá ser utilizado no campo código da conta do registro Q100, que é onde eu lanço as despesas, na data do recebimento dos produtos, mercadorias e qual a nota a ser escriturada. A pergunta foi feita de tal forma que não dá nem para entender direito se ele está falando de quem comprou ou de quem recebeu. Vou repetir aqui, ó. Quando o produtor realiza uma compra, então ele está falando de quem comprou. Com pagamento antecipado, porque quem compra é quem paga antecipadamente. E emissão de nota fiscal de entrega futura. Estou falando ainda de quem comprou naquele primeiro momento, novembro de 2019. Com posterior emissão de notas fiscais de simples remessa pelo vendedor. Já mudei, estou falando do vendedor ou estou falando ainda do comprador? Vamos colocar aqui, estou falando ainda do comprador. Só que falando agora da nota de simples remessa. Já é um outro momento. Já foi janeiro de 2020. Deverá ser utilizado o código do registro Q100 na data do recebimento dos produtos e qual nota fiscal a ser escriturada. Então, na pergunta, houve uma mistura entre o momento da compra e o momento da entrega. Olha a resposta da Receita Federal. Quando o produtor rural realiza uma compra com pagamento antecipado, deve utilizar o código da conta corrente em que foi realizado o débito do pagamento e o número da nota fiscal de simples remessa no campo número do documento do registro Q100, informando o número da nota fiscal de entrega futura no campo histórico do mesmo registro. Meu Deus, que salada, que mistura que fizeram aqui. Então, olha o que nós fizemos aqui. Nós pegamos a resposta e dividimos em partes. Primeira parte da resposta.
quando o produtor rural realiza uma compra com pagamento antecipado. Ele está falando de quem? Nesse trecho, ele está tratando do comprador, ou seja, aquele que efetuou o pagamento, portanto, quem teve a despesa de custeio ou investimento. Até aí, tudo bem, está falando de quem comprou. Deve utilizar o código da conta corrente em quem foi realizado o débito do pagamento. Portanto, é que ele está falando de quem comprou lá no mês de novembro de 2019, como no exemplo anterior que eu citei. Então, ele está falando ainda de quem comprou, ou seja, paguei em novembro de 2019, momento do pagamento. Despesa, portanto. Aí vem o restante da resposta. É aqui que mora o problema. E o número da nota fiscal de simples remessa no campo número do documento. Já que estamos falando da compra, portanto, uma despesa de investimento, a escrituração será feita no momento da compra, lá em novembro, e não na entrega. E no momento da compra, não existe ainda a nota de simples remessa. O que existe lá é a nota de venda para entrega futura, chamada nota-mãe, que tem o valor que eu paguei total da compra. Então, lá naquele momento, eu escrituro a despesa, o pagamento, e eu não tenho ainda a nota de simples remessa. A nota de simples remessa vai ser efetuada em janeiro, quando eu tiver a entrega do produto. Então, para melhor entender isso aqui, já que essa resposta ela ficou um pouco confusa, no meu entendimento, aí com todo respeito à opinião contrária, eu trouxe aqui para ilustrar o que eu estou dizendo. Olha só, quem comprou? Data do pagamento efetuado. Reconhece a despesa. Então, nesse caso, é novembro de 2019. Qual é a minha base legal? Artigo 11 da Instrução Normativa 83, de 2001. Quem vendeu? Reconhece a receita na data da entrega dos produtos. Ou seja, quando ele fizer a entrega dos produtos. Artigo 19 da Instrução Normativa 83, de 2001. Está lá, nesses dois artigos da Instrução Normativa 83, o momento da escrituração. Ora, se quem comprou vai reconhecer a despesa no momento do pagamento efetuado, e naquele caso foi novembro de 2019, eu não tinha nota de simples remessa lá ainda. Eu tinha nota de venda para entrega futura, que é a primeira. Depois, ao passo que eu vou entregando os produtos, eu vou emitindo as notas de simples remessa e assim sucessivamente. Então, são momentos diferentes. Deixar isso bem claro. E a base legal é essa que eu estou trazendo aqui, artigo 11 e 19 da N 83 de 2001. Veja também, para ilustrar o que eu estou dizendo aqui e reforçar a minha resposta, a pergunta 506 e a pergunta 507 do Perguntas e Respostas do Imposto de Renda Pessoa Física. Lá diz exatamente isso que eu estou dizendo, ainda levando em consideração os artigos 11 e 19 da Instrução Normativa 83 de 2001. Próxima pergunta. O livro é por CPF? Então pergunto, como unificar as informações quando o produtor possui 5 inscrições do produtor rural? Como fica o envio do arquivo de produtor rural que possui mais de uma parceria agrícola com softwares diferentes? Isso aqui deve ter sido feito pergunta por pessoa de escritório de contabilidade. Eu não tive contato com essas pessoas. Então, aqui é aquela situação. Quando o produtor rural tem vários imóveis rurais, o que é que ele vai ter que fazer? Se for o mesmo contador que escritura todos os imóveis rurais, deverá usar um sistema de escritura de todos esses imóveis rurais em apenas um arquivo do livro Caixa Digital do produtor, transmite para a Receita Federal, ok. Agora, o livro Caixa Digital do produtor rural não considera inscrição estadual, só para relembrar. Já falei, é um campo facultativo, se tiver você coloca, se não tiver não precisa colocar. Esse campo no livro Caixa Digital do produtor rural não é obrigatório. Então, tanto faz se existe ou não inscrição estadual. Agora, se forem contadores diferentes que escriturem esses imóveis, algum contador vai ter que unificar, buscando no mercado um sistema que faça esse procedimento. Aí eu trouxe aqui um arquivo para ilustrar o que eu estou falando. Isso aqui é um modelo de arquivo eletrônico do livro Caixa Digital do produtor rural. Veja que aqui nós temos o contador guerreiro, e esse contador guerreiro faz a Fazenda Sepetiba. E nós temos essa Fazenda Sepetiba que é do Elielton. Veja o nome Elielton em cima, é o nome do produtor rural. Esse Elielton, ele tem uma segunda fazenda. Quem faz essa escrituração é a contadora Marina, e a fazenda é a Fazenda Mirante. A contadora e o contador, que são pessoas distintas, cada um
gerou o seu arquivo do livro caixa digital do produtor rural. Não tem como ser assim. Então, em algum momento, alguém vai ter que fazer isso aqui, ó. Alguém vai ter que pegar a Fazenda Sepetiba, a Fazenda Mirante e unificar em apenas um arquivo do livro caixa digital do produtor rural. E aqui nós vamos ter um problema. Observe que o contador Guerreiro, ele vai entregar esse livro contendo a fazenda que não foi escriturada por ele, mas é ele que vai colocar lá o certificado digital dele. Olha o risco disso aqui. Ele vai se responsabilizar por todos os lançamentos que foram feitos nessa fazenda que ele nem viu os documentos. Inclusive, eu até já coloquei lá no Perguntas e Respostas da Receita Federal que esse contador no livro caixa digital do produtor rural deveria ser feito por imóvel rural e não por arquivo eletrônico, porque nesse caso aqui o contador Guerreiro, ele está se responsabilizando por um segundo arquivo, por uma segunda escrituração que na verdade não foi ele. Mas enfim, os contadores estão entregando desse jeito. No futuro, se tiver alguma coisa errada, lembre-se que o contador ele pode responder até solidariamente com essas situações que nós estamos colocando aqui. Mas vamos ver o que vai dar no futuro. Sexta pergunta. Fiquei em dúvida quanto aos regimes de casamento nas parcerias. Pergunto, casal casado pelo regime de comunhão parcial de bens deve escriturar, ou melhor, deve ser feito um contrato de parceria entre ambos? Então, para simplificar, nós trouxemos aqui. Comunhão universal. Não há nenhuma restrição. O direito civil já estabelece que a meação é de 50% para cada cônjuge. Agora, comunhão parcial de bens. Veja que isso acontece pós-casamento. Precisa ficar expresso em contrato de parceria quais são os imóveis que não pertencem à sociedade conjugal, adquiridos antes do casamento. Então, se a comunhão é parcial, a partir do momento que você casou com aquela pessoa, aquilo que era meu antes do casamento continua sendo meu separado do que vai ser conseguido agora, posteriormente, o casamento. Aqui ele diz, adquiridos antes do casamento, que serão explorados pelo casal. Se é que serão explorados pelo casal. Aliás, nessa hipótese, não necessariamente será estabelecido 50-50, porque nessa relação eu posso estipular, já que eu era o dono do imóvel rural antes do meu casamento, olha, eu vou explorar 80% e vou te dar 20%. Pode acontecer. E por último, que é a comunhão, ou melhor, a separação total de bens. É o mais restrito dos regimes de casamento, sempre exigirá contrato de parceria entre os cônjuges, pois nem os bens que forem adquiridos durante o casamento serão compartilhados pela sociedade conjugal. Ou seja, depois do casamento, o que eu consegui é meu, o que a minha esposa conseguir é dela. Mas se a gente for explorar uma fazenda em comunhão, nós precisamos ter um contrato determinando quais são os percentuais de exploração desses bens, desse imóvel rural. 7. Despesas de valores baixos, como, por exemplo, R$50, eu também tenho que lançar proporcionalmente nos 3 livros. No caso de um condomínio com outros 3 produtores, gente, não existe na legislação de regência do livro Caixa Digital do Produtor Rural, não trata de valor mínimo ou valor máximo para escrituração. Portanto, apesar de ser um valor relativamente baixo, deve ser escriturado sim. E lembrando que no caso aqui da exploração em parceria do Elielton com a Leonice, seria 80% dos R$50 para o Elielton, então seria R$40 para o Elielton, R$10 para a Leonice. E lá no histórico, eu vou fazer uso do histórico para explicar que essa operação teve, na verdade, a escrituração de 80% do Elielton, de um total de R$50 do valor da operação, o valor total. E a Leonice, a mesma coisa. Vai usar o histórico do livro caixa dela, se ela quiser apresentar, já que no nosso exemplo ela está isenta, para dizer que aquilo ali é 20% daquela despesa, daquela receita, enfim, que está sendo escriturada. 8. Numerários em trânsito. Não precisa informar quem pagou? Só informar isso para certos lançamentos? Pessoal, eu acho que quando a Receita Federal receber os livros caixas lá, digitais do produtor rural, e que tem esse tal numerário em trânsito, que é uma conta que determina que houve uma transação, um pagamento ou um recebimento, mas que esses valores não passaram pela conta bancária, eu acho que são esses os primeiros que ela vai separar para colocar para procedimentos de fiscalização. Então, numerário em trânsito deve ser usado sempre que houver um pagamento ou recebimento e o valor não tenha passado por uma conta bancária. Ou seja, você vai indicar que houve um recebimento ou um pagamento de algo
que não transitou pela conta bancária. Nesse caso, é importante que todos os dados da operação sejam discriminados no campo histórico, sob pena de omissão de informação e multa de 20% do valor do lançamento. Essa multa está prevista lá no artigo 975 do Regulamento de Imposto de Renda. Nona pergunta. Acontece quando o produtor rural paga equipamento ao fornecedor, porque a instituição está demorando a liberar o financiamento. Quando o fornecedor recebe o financiamento, devolve o valor para o produtor. Como escriturar? Olha que situação. Nesse caso, temos duas situações distintas. Primeiro momento, que o produtor rural pagou ao fornecedor, reconhecemos a despesa pela aquisição do bem. No segundo momento, quando o fornecedor devolve ao produtor rural o valor que ele pagou, nós reconhecemos a receita desfazendo a operação. Porém, esse produtor rural ele não devolveu o maquinário ao fornecedor, mas aí o banco pagou ao fornecedor aquele equipamento. Pelo pagamento do banco ao fornecedor, reconhece a despesa pelo valor do financiamento. Aí, nesse caso, nós lançamos numerário em trânsito. E, posteriormente, apropria mensalmente os juros no momento em que as parcelas forem pagas. Então, quando o banco efetuar o pagamento ao fornecedor, eu aproprio pela conta numerária em trânsito pelo valor do financiamento, e mensalmente, quando eu for pagando as parcelas ao banco, eu aproprio a diferença entre o valor da parcela e os juros que eu estou pagando ao banco. Essa seria a forma que nós faríamos para lançamento dessas informações. 10º, empréstimo. Quando deve ser escriturado no livro caixa digital do produtor rural, já que esse empréstimo tem o valor principal e os juros. Lembre-se que a Instrução Normativa 83 de 2001, ela determina o que é considerado receita da atividade rural, e empréstimo bancário não é considerado receita da atividade rural. Aí você precisa verificar nessa instrução normativa o que é e o que não é receita da atividade rural. Esse é um caso que não é. Quando for transformado em despesa de custeio e investimento, é que você vai lançar esses valores. Então, você vai lançar somente quando os valores mais efetivamente usados para pagar uma compra dos insumos e vai sair da conta corrente cadastrada. Então, no recebimento do empréstimo, as pessoas perguntam assim, mas não é uma receita? A minha conta não vai ter lá o valor? Sim, mas não é uma receita da atividade rural. Portanto, não vai para o livro caixa. Agora, quando eu pagar por uma aquisição de um insumo, de algum item, que seja considerado uma despesa de custeio de investimento, aí sim você faz o lançamento dentro do seu livro caixa digital do produtor rural. Continuando, agora nós vamos voltar aqui a falar com a Leonice. Leonice, estamos de volta. Vou mudar aqui nossa tela. Bom, Leonice, com isso nós finalizamos as perguntas. Eu vou ver agora aqui nas perguntas do ao lado os comentários, se algum colega tem alguma pergunta. Aqui nós temos o João Pedro, coloca aqui o João Pedro, que está dizendo aqui boa tarde, João Pedro, ansioso, esperando por vocês. Parabéns pela iniciativa, muito obrigado, João Pedro. Agora aqui vem as perguntas. A Luciana Matia, olha, boa tarde, Luciana. O Mário, olá, Mário, seja bem-vindo também. Deixa eu ver quem mais nós temos aqui. Algumas perguntas que eu coloquei das perguntas iniciais da Leonice. O João Pedro dizendo que estou amando a palestra, a apresentação. E, pelo visto, nós não temos nenhuma pergunta, Leonice, dos participantes. Nós tivemos algumas pessoas visualizando a nossa apresentação. Dessa forma, então, se você não tiver mais alguma coisa para colocar, nós encerramos por aqui a nossa participação. Eu deixo a palavra com você e depois eu faço as minhas considerações finais. Tá, não, agradecemos, né, a participação do pessoal e esperamos, claro, a possibilidade de fazermos outras, né? Acho que bem interessante para o pessoal poder participar e tirar dúvidas também, né? Sim. Nós vamos, inclusive, para as pessoas que estão nos assistindo, nós vamos colocar aqui uma notícia para vocês. A Karlinski, ela dispõe de um curso prático em computador sobre o livro caixa digital do produtor rural. Nesse momento de pandemia, já que nós não podemos ter aglomeração, esse curso ele está em uma plataforma de ensino à distância.
E mesmo sendo à distância, você vai ter uma parte prática em computador, onde nós montamos um livro caixa digital do produtor rural no seu computador, com a minha orientação, a partir dos vídeos disponibilizados. Então, funciona assim, você adquire o curso, tem toda a parte de teoria, de legislação, de explicação. Lá nós estamos colocando essas 60 e poucas perguntas, todas as perguntas que apareceram nessa apresentação da Receita Federal, eu respondi lá com embasamento legal, e eu vou comentar todas essas perguntas, como fiz aqui hoje, lá dentro do curso, vou colocar disponível para vocês. E a Leonice, ela vai fornecer para vocês esse curso, nós vamos dar um desconto para quem adquirir com um cupom de desconto. Nós vamos aí mandar para vocês daqui a pouco esse curso. Veja que você pode adquirir esse curso aqui na redeintegrar.net, a partir de um link que a Leonice vai passar para vocês, e o cupom de desconto ela vai mandar, e se você quiser adquirir o curso, você vai ter um valor totalmente diferenciado, tá? Então, a partir da finalização dessa live, a Leonice vai mandar para vocês o cupom de desconto e o link. Você só pode se inscrever com o link que a Leonice vai te mandar. Tem que ser por aquele link lá para controle melhor, senão você não tem direito ao desconto do curso que nós estamos fazendo, assim, em virtude dessa live. E qualquer dúvida, você pode também entrar em contato diretamente com a Leonice no telefone direto dela aqui ou por e-mail. Quem sabe, se você quiser, você pode também entrar em contato. Tá aí, que é o DDD 51 3062 4580 ou pelo e-mail treinamentos@karlinski.com.br. Fiquem à vontade. Qualquer dúvida, tem meu e-mail aí, está à disposição. Então, Leonice, eu, por mim, considero finalizada a nossa apresentação. Agradeço aos que assistiram e aos que assistirão futuramente, já que vai ficar disponível no YouTube. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Um abraço, Leonice. Até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade e, quem sabe, em breve a gente se vê aí em Porto Alegre em novos treinamentos ou em novas apresentações. Em junho, quem sabe, né? Em junho, quem sabe. No momento que nós gravamos essa apresentação, nós estamos no finalzinho do mês de abril, hoje é 29 de abril. Quem sabe, né, se as coisas todas derem certo e fé em Deus vai dar tudo certo, a gente volta à normalidade, tá ok? Um abraço a todos vocês e até logo. Tchau. Isso aí. Até a próxima.